Aqui estamos reforçando um aspecto que julgamos ser muito importante. É que quando nós mudamos um referencial, ou mudamos de referencial, então pode ser que, se nós exigirmos que certas grandezas físicas sejam invariantes, isso leva a consequências muito importantes. Por exemplo, nós já vimos que, se nós exigirmos que a energia potencial de interação entre duas partículas seja invariante por uma translação, isso me leva a uma consequência. E a consequência é que nós podemos deduzir a terceira lei de Newton, exigindo tão somente que a energia potencial de interação entre duas partículas seja a mesma num referencial e no outro referencial. Qualquer referencial, portanto. Que a energia potencial não dependa de referencial. É essa a ênfase que estamos dando. Exigindo essa invariância da energia potencial, podemos deduzir a terceira lei de Newton. Vamos agora a um segundo exemplo. Consideremos dois referenciais que diferem entre si apenas por uma rotação. Isso significa que os dois referenciais têm a mesma origem. O é igual a O'. Um referencial cartesiano é um ponto de origem e três eixos ortogonais entre si. Mas agora esses eixos têm orientações diferentes. Diferem os dois eixos por uma rotação. Nós vamos explicar na próxima aula o que é rotação. A expressão mais geral. No momento, tudo que a gente precisa saber é que, numa rotação, a distância entre dois pontos é uma grandeza invariante por rotação. É isso. É isto. Ora, se eu tenho dois pontos no espaço, digamos, o ponto 1, que tem vetor posição R1, e um ponto 2, que tem um vetor posição R2, a distância entre esses dois pontos, né, é este vetor, é o módulo desse vetor aqui, é o módulo desse vetor. Né. O fato é o seguinte, é que nós vamos agora um pouco mais longe. Nós vamos exigir que a energia potencial de interação entre duas partículas, uma que está nesse ponto, a outra que está nesse ponto, agora estou falando de energia potencial de uma maneira geral, uma delas está no ponto 1, a outra está no ponto 2. Vamos agora exigir que essa energia potencial, que depende, claro, de R1 e R2, de onde está uma está a outra, nós vamos apenas exigir que essa energia potencial é igual a módulo de R2 menos R1. É isto. Ora, quem é módulo de R2 menos R1? Módulo de R2 menos R1 é essa distância aqui.
a distância entre elas. O que nós estamos dizendo é que a energia potencial só depende da distância entre as duas partículas. E, em geral, é assim mesmo. A energia potencial associada à interação de duas partículas é tal que essa energia potencial só depende da distância. Muito bem. Então, é isto. Estamos exigindo, ao escrevermos isto, nós estamos exigindo que a energia potencial ela é invariante por translação e invariante por rotação. As duas coisas. Agora, nós já sabemos de como ela é invariante por translação, vale a terceira lei de Newton. A gente deduz a terceira lei de Newton. Agora, vamos trabalhar um pouco mais e vamos mostrar que o momento angular total, vamos definir agora o momento angular total, se conserva. Como dL dt, L é o momento angular total, é igual à soma dos torques, eu tenho R2, vetor F21, porque só existe essa força sobre a partícula 2, mais R1, vetor F1, 2. É claro que agora o que a gente vai fazer, né, é claro que neste caso eu poderia lembrar que F21 é igual a F12, portanto, isso aqui também eu poderia escrever como sendo R2 menos R1, né, vetor F21. Agora, eu vou mostrar que R2 menos R1 vetor F21 é igual a zero. É isso que eu vou mostrar. Por causa disso. Então, tem um pequeno exercíciozinho aqui a ser feito. Então, vamos fazer isto, né? Vamos calcular F21, né? Ora, F21 é igual a menos gradiente de U de módulo de R2 menos R1. Portanto, agora aqui é com respeito às coordenadas 2, né? Então agora precisamos efetuar esta conta. Por exemplo, F21, coordenada x, é igual a menos ddx2, né, índice 2, de U de módulo de R2 menos R1. Ora, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar isto aqui de D. D é uma função, portanto, D dx2 de U é igual a du dd vezes dd dx2. E vamos chamar isto aqui de U'linha, pronto, para simplificar. Eu tenho aqui a expressão mais geral possível, né? Agora, veja bem, dd dx2
de x2, né, é a distância aqui, né, é igual à derivada com respeito a x2 de módulo de R2 menos R1, né? E isto aqui é a mesma coisa que a derivada com respeito a x2 da raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado mais z2 menos z1. Agora, isso aqui ao quadrado, né? Consequentemente, d de módulo de R2 menos R1, d x2, talvez seja melhor colocar aqui então d dx2, d dx2, d dx2, d dx2, né? Muito bem. Então, isto é igual d de módulo de R2 menos R1, d x2 é igual a, vou derivar com respeito a x2, então aqui vai aparecer 1 sobre raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2, portanto, eu vou ter aqui, em primeiro lugar, 1 sobre módulo de R2 menos R1. Aqui está o primeiro termo. Agora, eu tenho um meio aqui, meio, porque eu tenho a derivada da raiz quadrada. Por enquanto, só coloquei. Então, eu tenho aqui meio, e agora eu derivo o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é x2 menos x1 ao quadrado. Quando eu derivo com respeito ao x2, cai aqui duas vezes, né? Duas vezes x2 menos x1. Portanto, é igual a x2 menos x1, x2 menos x1 sobre módulo de R2 menos R1. Ora, qual é a conclusão, então, a qual a gente pode chegar se eu fizer a mesma coisa para y2 para y1, cairia aqui y2 menos y1, é que, agora tomando todo o cuidado, né, f(2), 1 é igual a menos, veja, eu tenho um sinal menos aqui, eu tenho a derivada. Então, em primeiro lugar, eu tenho o que nós chamamos antes de du com respeito à distância, d, que eu chamei de u'. Então, eu já vou substituir isso aqui por u', né? Eu tenho um sinal menos, e finalmente eu vou ter R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1. Ou seja, F(2), 1 é igual a menos R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1 vezes U'. Quem é U'? U' é a derivada de U com respeito à distância. Com respeito à distância. Então, esta expressão para F(2), 1. Mas agora, eu tenho uma coisa bastante interessante aqui. Duas coisas interessantes. Vamos, então, à primeira conclusão, né? A conclusão 1, olha só, eu só usei o fato de que a energia potencial só depende da distância.
é invariante por rotações. Agora eu chego a duas conclusões, muito interessantes, na verdade. Conclusão 1, ou primeira conclusão. Conclusão 1 é o seguinte. F21 é igual a menos R2 menos R1 dividido por módulo de R2 menos R1. Mas olha só, R2 menos R1, vetor, R2 menos R1, então isso é zero, em primeiro lugar, zero. Conclusão, 1, o momento angular se conserva, dL dt é igual a zero. Mas eu só fiz para duas partículas, e se eu tiver 300 mil partículas? Não importa. Você considera as partículas sempre duas a duas. Para qualquer par vale isso. Conclusão, o momento angular total de um sistema de partículas, desde que esse sistema seja isolado, não interaja com outras partículas externas ao sistema, o momento angular se conserva. Isso é fantástico. Deduzi uma lei importantíssima, é que o momento angular é uma grandeza física que, no caso de um sistema de partículas, se conserva. Mas tudo que eu fiz foi o quê? Exigir que a energia potencial só dependa da distância entre as partículas. Foi só. É tudo o que foi exigido. E, a partir dessa exigência, eu deduzo essa coisa fantástica aqui. Tem uma outra agora que é também interessante, que eu vou chamar de conclusão 2, mas a gente já usou essa conclusão, né? mas segue daqui uma outra coisa interessante. Que coisa é? É a seguinte. A força entre elas pode ser repulsiva, pode ser atrativa, né? Mas eu tenho aqui a direção da força entre duas partículas. E nem sequer mencionei a energia potencial. Pode ser qualquer energia potencial. Pode ser qualquer uma. Não me importa, só pelo fato de ser invariante por rotação, depender só da distância, eu já sei que a força, de qualquer maneira, ela tem uma direção dada por uma linha reta que passa pelas partículas 1 e 2. É isso que está escrito aqui. Porque é igual a R2 menos R1, né? Então, se quiser, né, R2 menos R1 é este vetor aqui. R2 menos R1 é este vetor aqui. É este vetor. É este vetor. Qualquer que seja o caso, a força está numa linha reta ou tem a direção de uma linha reta ligando as partículas 1 e 2. Ligando as partículas 1 e 2. Essa aqui, então, é fantástica. Eu consegui, né, chegar a duas conclusões. Né? Uma é sobre a direção da força. Está ao longo de uma linha reta que passa por 1 e 2. Passa pelas partículas 1 e 2. E é claro que utilizamos isso, né, para mostrar que dL dt é igual a zero. Mas, de qualquer maneira, quisemos enfatizar isso, exigindo que a energia potencial seja invariante por rotações ou por mudanças de referencial, e mudanças essas que envolvem uma rotação, ou rotações. O fato é que, exigindo isto, concluímos duas coisas interessantes. É que a linha de ação da força passa por uma reta que contém as partículas 1 e 2. E segundo, conservação do momento angular. Olha só. Tudo porque a gente está exigindo que a energia potencial
seja invariante por rotações. Se a energia potencial for invariante por uma translação, por mudanças de referenciais, nós deduzimos a terceira lei de Newton e, consequentemente, a conservação do momento linear. Agora, exigindo que a energia potencial seja invariante por uma rotação, obtivemos esse resultado fantástico. Muitas vezes, essa propriedade de escolher um referencial em qualquer direção é conhecido como homogeneidade do espaço. E também, ou melhor, o fato de que a energia potencial é invariante mediante a escolha de referenciais que diferem apenas por uma rotação é também conhecido como isotropia do espaço. A homogeneidade do espaço se refere à invariância da energia potencial, por exemplo, quando nós efetuamos translações no espaço. Ou seja, exigir que algo é invariante muitas vezes traz consequências que muitas vezes a gente não reflete sobre elas.